Fala aí galera, sou Marco Mateus, produtor audiovisual e cineasta, e no vídeo de hoje vamos descobrir como saber se você escreveu um bom roteiro. Como você pode saber se o seu roteiro é bom, se o seu roteiro vai resultar em um bom filme. Então vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer, você deve conseguir contar a sua história, a história completa do seu filme em 5 minutos, em até 5 minutos, no máximo 10. Então, o que você vai chegar? Você vai contar ela mais ou menos como acontece no filme, incluindo com os atos, com as viradas. Se tua história for boa, a tendência é que as pessoas que estão ouvindo, elas vão se emocionar, elas vão, na hora que você falar as viradas, as pessoas vão, caralho, nossa, sério, não sei o que. Elas vão reagir de acordo com a história. Se quando você contar a história rolar esse tipo de situação, provavelmente você tem uma boa história. Se em 5 minutos, 10 minutos as pessoas não se interessarem, recomece do zero, que você tem uma história que está inadequada. Sua história não funciona, ela não toca as pessoas. Então não há nenhuma razão para você achar que a história não funcionou em 5 minutos, ela vai funcionar em 1h30. Não há direção, nem orçamento, nem dinheiro que salve uma história ruim. Uma história ruim sempre será uma história ruim, mesmo que quando você coloque os melhores atores para atuar, uma história ruim é uma história ruim. Então o primeiro passo, você tem que fazer esses testes. Se sua história não estiver boa o suficiente, aprimore ela antes de você, de fato, iniciar a escrita do roteiro. Agora, tudo bem. Ainda tendo a história bem escrita, aliás, tendo uma boa história, as pessoas gostam, você conta em 5, 10 minutos, as pessoas amam, elas respondem, elas se sentem surpresas quando você dá as viradas, quando você dá os beats. Significa que você tem uma boa história, mas você precisa saber se ela é bem contada. Para saber se uma história é bem contada, aí o passo é mais adiante. Aí no caso você teria que passar o roteiro para as pessoas lerem o roteiro. Então você pode ter uma boa história e ela pode ser mal contada. Então esse é o primeiro ponto. Então o que você faz? Depois que você escreveu o roteiro, eu costumo usar algumas técnicas, né? Eu, pelo menos, entrego o roteiro para as pessoas e costumo perguntar quanto tempo elas precisaram para ler, em quantas leituras elas concluíram o roteiro. Se a pessoa diz, olha, eu li de primeira, significa que tua história está bem contada. Por quê? Porque prendeu a pessoa até o fim, né? A pessoa, ela não interrompeu a leitura. Se você tiver uma alta taxa de pessoas que leram o roteiro de primeira, significa que ou você tem bons amigos ou a sua história realmente é boa, né? Lógico que eu fiz uma brincadeirinha aqui. Na real, mesmo que você tenha um grande amigo, se tua história não for boa, ele não vai aguentar ler ela inteira. Mas enfim, então esse é mais um teste. Você pode entregar ela para as pessoas e analisar se elas conseguem ler de primeira. Segundo ponto, mais uma dica aqui para a gente ver. Com relação, você pode fazer um simulado da cena. Como? Você pode gravar, pega uma outra cena do seu filme, grava ela no áudio do telefone mesmo, no áudio, chama mais um amigo para interpretar o outro personagem e vocês no áudio vão lendo e depois vocês podem mostrar para alguns amigos, mostrar para quem é próximo, e aí a galera ouvindo o áudio, tendo o timing da leitura, tendo o timing da cena em si, vocês podem ter mais, vocês podem ter mais precisão em saber como a história funciona. Então, dificilmente um diálogo ruim consegue sobreviver a esse tipo de teste, a esse teste de audição. Diálogos ruins costumam ser bastante editados depois desse tipo de teste. Então eu vou mostrar aqui um exemplo de alguns roteiros que eu fiz.
esse era o roteiro do Soroshi. Então o que acontece? O Soroshi ele era uma excelente história, né? Uma excelente história, por quê? Porque toda a história que eu contava, quando eu contava a história do Soroshi em 5 minutos pra galera, a galera falava, meu Deus, incrível, legal, do caralho. Achavam bastante legal. Porém, ele estava mal escrito, ele era uma boa história mal contada. Então essa é uma das primeiras versões do roteiro. Nossa, hoje eu leio essa versão, eu acho assim uma porcaria. Felizmente eu pude amadurecer o roteiro, fiquei meses e meses amadurecendo, principalmente até mesmo na edição. Eu corrigi vários furos de roteiro na edição e hoje a gente tem um material que funciona assim, né? De certa maneira ele funciona, mas eu percebi o quão imaturo estava o roteiro quando eu fui fazer a produção desse trabalho, só esses dias que quando eu peguei ele para ler. Que isso aí, 5 anos depois de eu ter produzido ele, eu peguei ele para ler e falei, nossa, realmente não estava preparado para ser filmado. Mas, agora aqui temos também outros roteiros, né? Tem esse roteiro do Scan Republic, que também precisou de bastante adaptação na hora de filmar. E tem o Wanderlust também, que esse é o roteiro que eu considero mais adequado, né? Esse roteiro, ele passou em todos os testes que eu fiz, de contar, primeiro saber se era uma boa história. Eu conto essa história do Wanderlust, assim, unanimidade, o pessoal gosta. E eu também passei a mandar o roteiro para as pessoas. As pessoas também costumam ler de primeira. Então, nesse quesito, você sabe que você tem um trabalho que está adequado e está pronto para ser filmado, né? Então é muito importante, essas foram minhas dicas de hoje. Continuem, continuem testando, colhendo feedbacks, e com essas dicas você vai conseguir ter uma melhor precisão a respeito do seu roteiro, se seu roteiro está pronto para ser filmado e se é uma boa história e se vale a pena continuar investindo nele, se vale a pena aprimorar ele ou se vale a pena, por que não, começar uma outra história que seja ainda mais adequada. A gente tem que saber que as pessoas, elas são sedentas por boas histórias, né? E esse mercado de roteiro, de fazer filme, de fazer vídeo, é um mercado competitivo, é um mercado complicado. E então é muito importante que você faça produto que tenha bastante qualidade para conseguir se destacar, porque senão você vai estar perdendo o seu tempo, né? Você vai mandar para as produtoras, ninguém vai dar bola nenhuma pro seu roteiro, vai engavetar e etc e tal. Aí você não sabe por quê, porque você não colheu o feedback da maneira adequada, enfim. Então, para não perder tempo, faça essas dicas aí e é nóis. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha, curta, comenta, pode perguntar qualquer coisa aí embaixo, a gente vai fazer o possível para responder. Então é isso aí, tamo junto, é nóis.